Com a nossa musa carioca maravilhosa, toda bronzeada hoje. Ela que malha, que trabalha, que arrasa e que agora tá de férias, gente. Amém. Ludmila Macaro! Bem-vindos, pessoal. Mais um episódio aqui com a nossa Rafa, linda, maravilhosa. Mamãe, dedicada, se vira nos 30 para dar conta de tudo. Se pudesse, tinha 3 dela para cada trabalho que ela quer fazer para ser mãe. Dona do business mais colorido da Austrália, o Mini Giants, que assim tá maravilhoso. E Rafaela Souza! E com ela, que é mãezona, empreendedora, gerente, se vira nos 30 pra dar conta de tudo, Camila Esteves! E hoje, gente, nosso episódio tá muito especial, porque é um episódio de, assim, um marco na história do nosso Pode Que Pariu. A gente tem uma convidada de honra, a nossa primeiríssima convidada. Ela que tá na Austrália tem 8 anos, é mãe do Romeu e da Glória e encontrou na carreira de doula de parto a sua missão de vida. Mariana Fonseca! Um brinde, gente, um brinde, um brinde. Cheers! Porque ela merece, ela merece. Obrigada pelo convite. Deixa eu dar um golinho. Vamos dar um golinho aqui? Golinho, golinho. Mari, conta pra gente, assim, o que te trouxe essa jornada, a que fase da sua vida você decidiu, é isso que eu quero fazer, esse é meu dom. Conta pra gente. Eu acho que foi, assim, um processo muito natural que foi acontecendo, assim, comigo. Eu cheguei aqui em 2015 e aí eu sempre achei muito incrível, assim, mulher grávida, aquele barrigão, sabe? Eu sempre achei muito mágico, assim, me encantava, mas nunca tinha super essa vontade, assim, de ser mãe, ainda não tinha dado clique. Sabe? Aí, quando eu tinha 30 anos, eu engravidei. E engravidei do Romeu, meu primeiro filho. E foi uma gravidez muito saudável, muito leve, sabe? Foi muito feliz a gravidez inteira. Eu acho que eu não tinha também muitas amigas que já eram mães. Eu fui uma das primeiras, então isso foi bom também, sabe? Porque eu fui muito, assim, navegando do meu jeito, sabe? Então não tinha tanto essa expectativa de tudo, sabe? Era eu e meu marido. às vezes Tanto é bom. pitaco, né? Tipo Foi, assim, sabe? e Não comparação, tinha né, também. tanto assim, eu não convivia com outras pessoas que já eram mães, que tinham filhos, então a gente foi muito assim, do nosso jeito, sabe? Foi super legal. E aí, a gente optou por não descobrir o sexo, né? Foi uma gravidez surpresa. Igual a Lud! Que legal. Foi. Cara, como Haja vocês coração. conseguem? Haja coração, né? Não. Você tinha algum palpite quando você tava grávida? Tinha, eu sempre achei que fosse menina. Menino, Eu sempre achei que fosse menina, do Romeu, E no começo, assim, da gravidez, eu fiquei mega curiosa. Aí, meu marido que deu a ideia, falou, e se a gente for às cegas mesmo, né, e não descobrir? Aí, depois eu comecei a gostar, assim, da ideia. Porque eu ia esperar também o scan só das 20 semanas, né, pra fazer. E aí, eu fui indo, sabe? A barriga foi crescendo, eu fui achando super legal, assim, a ideia da surpresa. E aí, o Romeu nasceu em abril de 2018. Ai, qual dia? Dia 21. Dia 21. Eu sou Você é dia dia primeiro. E aí eu tive um parto no hospital, que foi um parto muito potente. Essa era já a minha primeira pergunta. Já ia perguntar do Romeu e da Glória como que foi o parto, assim, se você puder, não precisa, obviamente, contar Sem relatar em em detalhes, detalhes. assim, mas conta pra gente um pouquinho aí qual foi o sentimento que ficou, se foi cesárea, se foi normal, se você teve doula no acompanhamento, se não. Certo. Então, na primeira vez, em 2018, eu não tive doula, eu me informei bastante, eu sempre fui muito, assim, curiosa em relação a tudo, e eu queria, assim, no mínimo, entender o que acontecia, assim, no dia, quando eu entrasse em trabalho de parto, pra eu saber o que eu poderia fazer pra me ajudar, sabe? Sim. Porque eu tava, assim, eu fiquei encantada, porque a barriga não parava de crescer, ia ficando gigante, eu falava, cara, esse bebê, ele nasce lá por baixo, né? Ele passa. Como é que pode, né? Né? E aí uma gravidez, né, de baixo risco, tava tudo bem comigo, com o bebê, com a placenta, tudo certinho. E aí eu me joguei, assim, sabe? Eu e meu marido, a gente, lógico, a gente se informou. E aí foi um parto muito transformador, assim, pra mim, sabe? Eu tive um parto no hospital natural. E foi no público. E aí eu demorei uns meses, assim, pra entender o que eu tinha vivido, sabe? Pra integrar, assim, essa experiência. Porque, independente, eu acho se ela é positiva ou negativa, muito sabe? forte, né? É muito forte. Eu falo, não há transformação maior. Com certeza. Sabe?
Porque aí, de repente, você passa por esse portal, aí vem a maternidade, né? Que aí começa outra jornada. Então é uma coisa atrás da outra, Foi né? isso que eu senti. Parece que foi uma avalanche, uma coisa atrás da outra, tanta coisa e tão intenso que eu não senti É que direito as nasce coisas. o bebê e nasce a Sabe? mãe também, né? Nasce uma nova pessoa. Com certeza. Parece que tu Fala, não dá nem É. tempo de tu sentir tudo que tu tem Você que sentir, precisa né? de um tempo, exatamente. Pra digerir, Você né? digerir. Eu acho que você só vai realizando as coisas depois de anos. É que nem eu agora realizando do vai aos parto. poucos. Demora um tempo, sabe? Cair as fichas, né? Com Até certeza. Você vai virando umas chavinhas. E aí eu tive, assim, um parto muito potente. Aí veio o pós-parto puerpério. E aí eu dei uma caída, assim, sabe? E aí eu senti mesmo essa nostalgia, sabe? A falta da rede de apoio e aquela insegurança. Porque por mais que você se prepara, você tá ali, você vai aprender experienciando isso na função, né? Sim, No sempre na maternar. prática. E aí, sabe, bateu uma insegurança, aquela coisa, né? De não ter minha família aqui, não ter Isso a casa pesa da avó muito. pra fechar, aquela coisa, né? Isso pesa muito. E muito, né, pra gente que, né, a maioria não tem família aqui, né? A família do seu marido tá aqui ou é do Brasil? É do Brasil, Ah, eles tá. também estão no Brasil, É. E aí, e daí depois eu fiquei muito interessada, assim, pelo assunto, né, do parto, né, sobre esse processo, sobre o que tinha acontecido comigo, sabe? Me senti, uau, a superwoman, sabe? Tipo, no hospital, sabe? O que tinha acontecido. Eu lembro da cena, eu agachada, assim, no chuveiro e ele já tava pra nascer e a midwife me cobrindo, assim, jogando a toalha, sabe? Pra me cobrir. E eu tirava a toalha e jogava longe, tipo, total no instinto, Uma sabe? leoa, né? A gente se sente uma leoa, né? Vem aquela white Potência, woman mesmo, né? sabe? Sim. Aham. E aí eu fiquei muito curiosa, assim, sobre tudo. E depois eu me conectei a mães, né? Com mães, grupo de mães. E aí eu percebi que muitas mães, elas nem falavam, assim, sobre o parto delas, sabe? Muitas, assim, ainda tinham tido experiências traumáticas, sabe? Não queriam nem falar sobre o assunto, aí isso me doía muito, assim, sabe? Porque eu fiquei, tipo, obcecada, sabe? Tipo, tudo eu queria Foi tão ler, maravilhoso pra ti e pra outras pessoas não foi tão Sim, positivo. eu desejava muito, assim, que todas Todo as mundo mulheres passa. podiam ter passado por isso de uma maneira tão, assim, Positiva. powerful, sabe? Positiva. Porque isso impacta muita coisa na Com nossa certeza. vida, sabe? Com Como é certeza. que a gente começa a nossa motherhood, por mais que eu senti esse baque, sabe? Impacta tudo, assim, o parto. A relação sua com o seu corpo, sabe? Sim. Quem que é você agora nessa nova identidade, né? De mãe, a relação com o teu partner, com o teu marido. Sim, tudo muda, né? Tudo muda. Tudo se transforma. E aí a gente começou a se relacionar e isso me chamou a atenção. E aí, naturalmente, minhas amigas, né, daqui do Brasil, aí começou aquela fase, todo mundo fica grávida, né? E aí elas me procuravam, assim, fala com a Mari, talvez a Mari pode te ajudar. Aí foi muito natural, assim, Que sabe? legal. Ai, que delícia. Porque eu acho que sou uma pessoa muito, eu gosto muito de pessoas, sabe? Sempre fui muito comunicativa e eu gosto muito de ouvir, eu sempre fui muito conselheira, sabe? Que legal. E aí meio que foi linkando, assim, sabe? E aí me deu um clique, assim. E o que você fazia na época de Eu trabalho, ia perguntar Mari? isso agora. Aqui, Antes. sempre trabalhei em retail, com Aqui, tá, loja nada a ver de com- moda feminina. Tá. Nada a ver com Nada o que a ver. tu faz hoje, né? Nada a Que ver, porque loucura. O meu ambiente de trabalho, a maior parte do tempo é no hospital. Isso. No hospital, né? Sim. Que eu nunca imaginei, eu não sou da área da saúde. E Sim. aí, o Romeu nasceu em 2018, aí em 2019 eu decidi fazer um curso, um treinamento de doula. Eu entendi que talvez eu poderia ser uma doula, sabe? Você já sabia o que era doula, você já tinha essa consciência de... Sim. Já. aham. Explica pra gente, Mara, o que é dolo, o que é auxiliar de parto, o que é enfermeira, a parteira. Cara, isso é muito importante, porque assim, a nossa audiência confunde muito isso, a gente já percebeu. Até a gente, né? E até a gente. Eu, por exemplo, no meu relato de parto, que saiu tem pouco tempo, eu falei o tempo inteiro, a minha doula, eu não tive doula, gente. Era minha midwife, enfermeira, então eu não tive doula me acompanhando. Então deixa a Mari explicar pra gente qual é essa diferença. Nossa, rola muito essa dúvida, né? Entre Sim. doula e aqui na Austrália a gente chama de midwife, mas nada é do que uma enfermeira obstétrica, talvez assim, aos moldes do Brasil, ou uma parteira, sabe? Então, assim, começando pela midwife, né? Ela é responsável pela parte clínica. Que é a do enfermeira, seria. Sim, Tá. a parte clínica do parto. Então, ela vai garantir o bem-estar da mãe e do bebê. Então, ela vai checar o batimento cardíaco do neném, ela vai fazer exame de toque na mãe, ela vai medir a pressão, sabe? Ela vai dar algum medicamento, vai administrar alguma coisa ali na hora. Parte farmacológica clínica, Tá. entende? Sim. Agora, se precisar, se surgir alguma red flag, alguma complicação, Que precisa de uma aí entra intervenção. o obstetra em cena. Tá. Entendeu? Ela não É- tem autorização pra fazer intervenção médica.
Ela faz algumas intervenções, Faz. sim. E aí ela trabalha em conjunto com o obstetra. entendeu? Dependendo da gravidade. Dependendo da qual que é a necessidade ali do momento. Entendi. Entendeu? Então, assim, mas numa gravidez, uma mulher saudável, uma gravidez de baixo risco, sabe? Ou que fala de risco habitual, que é quase 90% das gestações, você pode muito bem ser assistido por uma parteira, por uma midwife, porque ela é qualificada para assistir, ela vai assistir. Então, ela acompanha a fisiologia, sabe? Ela apoia a fisiologia, assim. Então, vamos dizer que ela tem uma pegada mais hands-off. Tá. E deixa a coisa acontecer. Tá. E só garante que tá tudo bem ali com a mãe, com o neném. Sim, que tá tudo bem, que não tem nenhum risco, surge Checa, alguma complicação, sim. ela pode Monitora. intervir ou ela pode reportar Entendi. para um obstetra. A doula, no caso, o que eu faço é um acompanhamento, no meu caso, ele é mais holístico. Por que eu falo que ele é holístico? Porque eu entendo, nós doulas, né? Cada doula, é importante falar que cada doula tem uma abordagem. Cada doula tem o seu approach, sabe? O nosso objetivo em comum é que a mulher tenha um parto positivo, um parto gentil, independente de como ele aconteça, independente da via de parto, que seja um parto livre de trauma. Sem violência. Sem violência, livre de trauma, e que ela entenda que tudo que aconteça no parto seja feito com o consentimento dela, sabe? Sem violência. E aí a doula, no caso, a gente entende que a gravidez e o parto não é só essa parte clínica, fisiológica. Existe muita coisa além que envolve a parte emocional, energética, espiritual, que eu acredito. Então, que a parte emocional, o mindset que você vai pro seu parto... Meu Deus, é tão importante, né? Rafa, ele é assim, Meu um Deus. dos grandes pilares Com certeza. para um parto positivo, é você trabalhar o seu Psicológico, mindset, o seu psicológico, essa parte da saúde mental, sabe? Sim. Então, assim, a doula, ela dá o suporte emocional, físico. Qual que é o suporte físico? A gente vai ajudar, a gente vai passar pelo trabalho de parto juntas, então a gente vai ajudar essa mulher a usar primeiro os recursos que ela tem dentro dela, sabe? Antes de usar a parte farmacológica, antes dela considerar por algum motivo uma anestesia ou algum Qualquer outro outra. medicamento, entendeu? Para ela acessar o que tem dentro dela. Porque eu realmente acredito, e eu já vivi isso, e eu já vi acontecer muitas vezes, que tudo que a gente precisa para dar à luz, a gente tem. A gente tem dentro da gente. Gravidez de risco habitual, Sim, tá? sim. Sem complicação, a gente tem. Só que o grande lance é você acessar isso dentro de você, entendeu? O parto, ele é um processo que ele é hormonal. Então, existe todos os hormônios que vão desencadear, sabe? A contração do útero, empurrar a cabecinha do bebê para baixo, afinar o colo, abrir, o bebê emergir, trabalhar com a sua percepção da dor. Porque tem mulheres que morrem de dor, falam que foi a pior dor da vida, e algumas mulheres que falam, nem doeu tanto assim. Sim. Entendeu? Então, assim, existe um caminho, sabe? Sim. Então, assim, nosso papel é de ajudar essa mulher a acessar todo esse recurso que ela tem dentro dela, entendeu? as E aí, ferramentas, caso ela precise, ela tem os recursos externos, Sim. entendeu? Que o hospital oferece. E o suporte também na questão da informação, né? De, assim, você preparar antes de chegar lá no grande dia, né? Você passar, assim, falar sobre tudo. Eu gosto de falar de um jeito bem descomplicado. Eu não tenho muito essa pegada técnica. Sabe? De ficar muito... Eu gosto bem, assim, de descomplicar e de trazer ela, tipo, pro centro dela, sabe? Tipo, é teu, entendeu? Você concebeu, você gestou e você tem total condições de parir, de dar à luz, entendeu? E essa preparação, Mário, você acha que começa desde descobri que tô grávida, preciso começar a me preparar agora, ou você acha que... Na verdade, é quando a mulher, ela sentir essa necessidade de ter uma doula. Eu acho que não tem uma época certa, sabe? Uma data certa pra ela procurar. Logicamente que, assim, eu prefiro que não seja muito no final, né? Sim. Porque a gente precisa, assim, de um vínculo desenvolver também, né? vínculo, exatamente, sabe? A gente tem que ter aquele... De confiança, eu acho, aquele né? bonding, não só com a mulher, mas com o marido também. Porque a gente vai compartilhar de muita intimidade, né? Com o dia do certeza. parto. Muita coisa vem à tona, assim, você frequenta os encontros, eu costumo fazer na casa das famílias, né? Então, assim, a gente acaba ficando, assim, bem próxima, né? Sim. Tem essa aproximação, então precisa desse momento antes do parto. E como que é o pai, assim? Você fala, você dá instruções pro pai ajudar na hora também, ou...
Assim, Eu não fico vejo- imaginando, desculpa te interromper, mas eu fico imaginando que deve ser muito bom ter uma doula pros parceiros, né? Porque eu acho que deve sair uma coisa do ombro deles assim, tem uma profissional aqui. Tem um suporte. Tem alguém Né? ajudando, é aham. verdade. No caso assim, então, ainda entrando naquele gancho da doula e da midwife, a doula, ela é contratada pela família, né? Então, assim, eu não tô ali, eu não trabalho para nenhuma instituição, né? Nenhum hospital, eu sou contratada da família. Então, o meu serviço é exclusivo para essa mãe e para esse pai, né? Então, assim, é importante falar que você tendo uma doula, você não vai substituir o papel do pai. Entendeu? Porque a doula Sim. também é para o pai, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu vejo que os homens, eles querem cada vez mais participar. Ai, que sabe? bom Eles escutar querem, isso. só que ao mesmo tempo é um evento tão distante assim para eles, né? Tudo acontece na mulher. E aí chega na hora, realmente eles não são assim familiarizados, né, de ver a mulher deles, né, ou a companheira deles em trabalho de Naquele parto, né, daquele jeito mais instintivo, ou talvez mais introspectiva, talvez meio onça braba, que eu falo, tem umas que viram onça braba. Então é importante a doula passar essa segurança de, assim, desse senso de normalizar que tá tudo bem, entendeu? Que tá tudo bem. Não é porque ela tá gritando ou ela fez um barulho diferente que tem algo de errado, entendeu? Logicamente É que assim mesmo. a gente também sabe identificar quando surge, assim, se tem alguma coisa que vale a pena a gente reportar, entendeu? Entendi. Eu acho assim, é muita responsabilidade nossa, Sim. sabe? Certeza. Com certeza. E como que acontece esse report, né? Você falou reportar. Em que momento? Como que acontece isso? Assim, é mais no sentido, as coisas começaram, tá? Aquele ainda warm-up, sabe? E Aham. aí já tô em trabalho de parto, não tô. Que horas que a gente vai pro hospital? Acho que essa hora é crucial, sabe? Que Tá. a doula realmente entra em ação. Geralmente, eu aconselho, se possível, ir ficar antes na casa, junto. Entendeu? Tá. Quando as coisas começaram, sabe? Ficar um tempo em casa, não tem, assim, internação precoce vai aumentar muito a chance de intervenção, de você às vezes terminar numa cirurgia, entendeu? Porque a partir do momento que você entra no hospital, você já tá na janela de tempo. Você já Sim. tá na time frame do hospital. Do hospital. E na tua casa, você tá ali na tua casa, E entendeu? existe uma time frame do hospital? Existe, com certeza existe. E eu diria que no privado essa time frame é um pouco menor do que no público. Menor? Acho que sim. O que eu vejo, sabe? É bem diferente, assim, os dois modelos de assistência, do privado e Eu do ia público. perguntar isso. Conta pra gente isso. Quer que eu entre um pouco Sim, nisso? Tem por um favor, lado, Mari. como tudo, o lado positivo e o lado negativo. Então, o que eu vejo, assim, no privado, você é acompanhada, geralmente, por um obstetra, né? Então, mesmo uma mulher que ela tem uma gravidez, está tendo uma gravidez saudável, sem nenhuma complicação, ela vai ser vista por um obstetra, que vai estar com ela no pré-natal, e aí, muito provavelmente, ele vai estar com ela no dia do parto, né? Ou alguém da equipe Sim. dele, né? Caso, por algum motivo, ele não possa estar no dia. Então, pra mulher, eu entendo que pra ela é importante ter uma carinha ali familiar no dia, né? Então, isso acontece no privado. Já no público, você vai fazer o pré-natal com o midwife que estiver Sim, lá no turno, isso. né? Então, vai ser uma coisa mais aleatória. E aí, também, no dia do teu parto, vai ser a midwife que vai estar lá. Então, isso, às vezes, pode dar uma insegurança, sabe, pra Sim. família, de tipo, eu não sei quem vai me atender, eu não sei se eu vou com a cara dela ou não, da pessoa que vai estar lá, entendeu? Nesse dia tão importante da minha vida, sabe? Porém, então, eu vejo assim, que o que pega mesmo é que no privado, quando você tá com a obstetra, eles tendem a ser mais controladores de todo o processo, sabe? Tem mais protocolos que eles têm, assim, a instituição privada tem mais protocolos do que a pública, Tá. sabe? Então, tem geralmente que eu vejo ocitocina de rotina, sabe? Que eles fazem no privado, tem um pouco mais de... Ocitocina de rotina seria o que exatamente, Mari? Seria pra acelerar o processo do parto. das Isso já é normal, contrações. eles sempre fazem quando é particular. Geralmente no privado isso tem muito, sabe? Eu vejo Acontece muito assim, frequentemente. E você acha que isso acontece porque eles têm vários partos em sequência pra fazer e precisa ter um certo agendamento de tempo, um gerenciamento desse tempo? Ou... Eu acho que é pela questão do controle que eles querem, eles tendem a medicalizar mais Tá, o parto. entendi. Então, pra eles, assim,
eles meio que esperam que a mulher ela vai dilatar 1 centímetro em 1 hora. Isso não existe. tá. Isso não existe, Nossa, sabe? não me... Cada uma única, né? Sim, cada mulher tem o seu padrão, entendeu? Tem o seu flow hormonal, sabe? Então, assim, já no público eu vejo que a gente fica bem mais à vontade. Tem mais tempo, sabe? A gente tem mais espaço, porém, às vezes a mulher pode se sentir um pouco desamparada, tipo... Porque se tá tudo bem, às vezes a midwife até sai da sala, sabe? Tipo, mas eu fiquei lá sozinha, ninguém apareceu. Então eu acho assim, muito legal você tá no público com doula. Eu acho que funciona bem legal desse jeito, sabe? Porque o público, ele apoia muito o nosso trabalho. Legal. Sabe? As midwives, elas chegam, elas conversam, elas explicam o que tá acontecendo. Tem o público aqui, que é o que eu mais trabalho, que eu gosto. A gente já até reconhece as midwives, sabe? Eu já trabalhei com elas, já assisti parto com elas, já me reconhece. Então isso é muito legal, assim. Tem esse trabalho em equipe mesmo, sabe? Já no privado tem, por exemplo, tem obstetra que não gosta muito de doula, que às vezes eu tenho que me apresentar como amiga, sabe? Isso é uma coisa que eu não faço mais. Mas já aconteceu, já rolou. Que tu sentiu assim, caraca, esse cara não vai Por me que respeitar que ele ou... não apoia a doula? Por que que ele não permite doula? Sendo que, em tese, o objetivo é o mesmo. Que Com seria certeza. que ela O tenha bem-estar daquela mulher. legal, entendeu? O parto que faz bem pra ela, que ela tenha boas memórias. Então, por que que ele... Sabe, eu não vou tomar o lugar dele, eu não vou fazer nada clínico. Então, eu acho que aí já é um pouco, sabe, de você reconsiderar. Sim. Sabe? Tem a questão também dos obstetras, eles são mais... o índice de cesarianas no privado é maior, sabe? Do que no público. Tem a questão, se você pesquisar, eu aconselho, se você quiser ir pro privado, um obstetra que você realmente gostou, quando às vezes alguém me procura, fala, Mária, gostaria do seu acompanhamento, mas eu vou ter em tal hospital. E eu sei, eu já trabalhei, e é um lugar que eu não me harmonizo, sabe? Que eu sei, assim, que a gente faz toda a preparação e a mulher tá Não tudo adianta bem, e aí chega na hora... Eles cortam a nossa vibe, sabe? Que difícil. E aí isso pra mim é muito doído. Com certeza. É muito doído, sabe? Então, hoje em dia, eu acho que depois de uma certa experiência, assim, um pouco mais de 3 anos, eu optei por não trabalhar em alguns Em hospitais. alguns lugares. Tá. Porque você tá ali e você é como se estivesse sendo conveniente com isso, sabe? Sempre Exatamente. fica à vontade de fazer o seu trabalho, Exatamente. né? Não se Sim, sente bem-vinda e aí não faz exatamente. sentido. Exato. Exatamente. Então tem muita diferença, sabe? Do público e do privado. Depende muito o que você tá buscando, Tá. sabe? Ô Mari, a gente falou isso tudo de Austrália, né? No cenário Brasil, você sabe como que isso funciona? Se esse serviço é acessível, se as pessoas têm acesso à doula ou não? Se é uma coisa muito nova lá ainda ou não? Você tem alguma Bom, informação lá do Brasil, não? Como tudo no Brasil é mais burocrático, né? Eu sei que, por exemplo, as doulas lá no Brasil, elas precisam de uma certificação, sabe? De um treinamento. Aqui a gente faz treinamento, mas ninguém pede nada, assim, pra gente. Ah, não? Não, eu não vou entrar no hospital. E mostrar uma carteirinha Eu de chego doula, e sei falo, lá. I'm her doula. Eu sou a doula da E pronto. fulana tal. Ah, ok. Room tal, né? Me direciona ao quarto. Eu não tenho que mostrar nada, entendeu? No Brasil, eu sei que até pouco tempo, eu não sei se ainda tá vigente isso. As doulas, elas tinham que ter... tinham que ser profissionais da saúde, tinham que ter background da saúde, tipo, ser uma fisioterapeuta, algo do tipo, pra você poder entrar no hospital e ser doula. Entendi. No Brasil, eles Entendi. incentivam Cara, muito sempre a dá um cesárea, jeito de- né? Então, assim, como você falou, a doula na cesárea, talvez o obstetra ache que você vá A gente pegar não o falou de papel, doula na cesárea sabe? ainda, é uma curiosidade, né? Isso é bem interessante Podemos a gente entrar falar. nisso, doula na cesárea. Acho que foi uma dúvida de seguidora, né? Só antes da gente entrar nessa questão, eu gostaria de só pegar o gatilho ali do sistema público ou do privado, Mari, e te fazer uma pergunta pessoal. O meu parto foi extremamente traumatizante. Quem está nos assistindo ou ouvindo hoje provavelmente vai perceber que eu tô mais quietinha, mas na minha esse assunto me traz muitos gatilhos, assim, é bem difícil para mim falar sobre. E eu queria te perguntar se um parto... eu tive muitas intervenções, né? Eu tive todas que quem sabe que existe, eu tive todas. Eu tive... quem assistiu o nosso relato de parto vai saber do que eu tô falando. Eu tive o corte na vagina, eu tive o copo de sucção, eu tive o fórceps, eu tive a epidural. Tudo que né? Todas as... Cascata de intervenção. Tudo, E eu não tive a informação necessária para naquele momento me posicionar e saber, tem que ser dessa forma ou tá sendo dessa forma porque tá sendo conveniente ser dessa forma?
sabe? E depois que eu falei sobre o meu parto no episódio sobre relatos de parto, eu comecei a me questionar muito sobre isso, sabe? Uma feridinha que ficou ali aberta e que eu nem sabia. E agora, esses últimos dias, assim, como eu tenho me questionado essas coisas, sabe? Eu tava louca pra te receber. Do que, assim, que você poderia talvez ter feito? Ai, não de arrependimento, mas você de não frustração. sabia, né? Frustração de aquele sentimento assim, cara, eles não agiram Como deveriam. como deveria ter sido. Da melhor Poderia forma. ter Como sido mais gentil, né? Poderia Mais- ter sido sem mais tanta humanizado, violência. mais Eu tô me respeitoso. sentindo que eu fui violentada, acho que muito forte, mas assim, a mãe que se foda, sabe assim? Nesse sentido, assim, eu não tenho sentimento que eles cuidaram de mim com carinho, que é a forma que toda mãe merece, né? Quando vai ter um filho, né? Quando vai parir. certeza, Tu não precisa é só ser um tratada bebê com carinho. saudável. É a Uma saúde, mãe, é uma mãe que seja exatamente. tratada com respeito e que tenha tido uma experiência, no mínimo, positiva, né? Exato. Exatamente, exatamente. E aí tem todas essas questões, assim, né? Inclusive, uma delas que eu tenho me questionado muito, a Camila, por exemplo, a placenta dela, como não veio logo após o nascimento da Liz, eles levaram ela para uma sala de cirurgia para fazer a Me deram remoção mais da anestesia, placenta. Eu não. Tida, ficou stuck. E daí eu tive que tomar mais anestesia e aí fui pra uma sala de cirurgia pra fazer essa intervenção. E comigo, o que aconteceu? O médico simplesmente, de alguma forma muito dolorosa, porque eu lembro até hoje da dor, ele tirou a placenta de dentro de mim. tracionou, assim, o cordão. E isso, assim, pra mim... Depois que a Camila contou, eu fui pra uma sala de cirurgia, eu tomei uma anestesia. Eu falei, cara, isso é uma loucura. Foi um jeito muito invasivo, assim. Foi invasivo, foi violento. A foi. dor que eu senti naquele momento, eles tiveram que tirar a Sofia de mim. Quando eu deveria estar naquela golden hour gostosa ali do primeiro momento meu com a minha filha, eles tiveram que tirá-la de mim porque eu não aguentava a dor. Sim. É uma coisa que a gente não para pra pensar, né? Depois que o bebê nasce, o parto não acabou. Exato. Tem a Informação, placenta ainda pra gente. parir. Informação. Eu não sabia também que eu tinha que parir uma placenta. Ninguém me falou. Né? E eu queria saber do teu ponto de vista, Mari. Eu preciso que alguma profissional me diga, isso foi certo, isso não foi a melhor forma. O que tu acha da tua eu visão, acho que, assim, na tua visão? Igual eu tô aqui falando, né, que o privado, eu prefiro trabalhar no público do que no privado. Eu entendo que o parto é único, cada mulher tem a sua experiência, e tem mulheres que tiveram ótimas experiências no privado e não tão ótimas no público. Eu acho assim, vai depender um pouco do momento, de muitas variáveis envolve o parto, sabe? Sim. É um evento que, assim, não tem como garantir o que vai acontecer, sabe? Não tem como eu te falar, Rafa, você me contrata, você vai ter o parto X ou o parto Y. Não tem como eu te falar isso, entendeu? E ninguém tem esse poder, entendeu? Então eu acho assim, que na hora, talvez, eu não sei a que momento você chegou no hospital, se você já chegou quando as coisas já estavam mais avançadas, talvez aí seria o momento de você realmente, talvez ter evitado uma anestesia, porque você já estava com certo progresso, porém eu entendo que você também estava sentindo muita dor, entendeu? E aí quando a mulher entra nesse pânico, né? Nesse Foi isso que pânico, aconteceu, pânico. entendeu? E aí, sim, e geralmente que eu vejo a mulher que tem a doula, a gente consegue trazer ela mais pra esse centro, entendeu? Pra ela não se perder. Porque, Pra não gerar esse pânico. sim, porque é difícil trazer ela de volta quando ela entra nesse pânico. Muito. Entendeu? E aí o que acontece? Tudo bem, tomou uma anestesia, aí você já perde a mobilidade, fica na cama, né? Então, assim, você já não pode mais usar todo aquele espaço, já tá deitada, talvez diminui ali o ângulo da tua pelve, entendeu? Já tá dificultando pro teu bebê sair. Você tá cansada, você tá tomando hormônio sintético na veia, o teu bebê às vezes não vai gostar, entendeu? Você passa uma gravidez inteira, você Sem mal nada. toma um Panadol, e aí chega na hora do parto, você toma tudo, all the drugs. É lógico que isso vai ter um efeito no seu bebê, tipo, no seu organismo. Fala, nossa, né? O que tá Peraí, acontecendo? O que tá acontecendo? E aí toma, aí acelera, e aí você sente dor, lógico, entendeu? Porque é uma contração que ela é mecânica, ela é forçada por um hormônio sintético, não é uma contração que ela é fisiológica, entende? Que ela vai building up e depois ela desce, entendeu? E aí a gente vai em cada onda. E aí você vai se engrandecendo, a onda ela vai ficando mais forte. Mas você vai encontrando dentro de você esse caminho, entende? Um parto já medicalizado,
Por isso que eu falo, com ocitocina na veia, o pico de dor vai lá pro alto. Nossa. Entendeu? Então, aí você acaba assim, aí você toma uma anestesia, né? Você entendeu? Uma coisa vai levando a outra. Você fica cansada, adormeceu, não sabe muito a hora de empurrar, de fazer força. Tu perde os sentidos ali, né? Você Perde não tá mais em controle, charge. perde controle. Entendeu? Ficou entregue. Então você só tá ali realmente assim. Tu te entrega. Sim. Foi isso que eu senti. É a mesma coisa que a Ká falou também. Tu tem que te entregar. Você tem que se entregar Eu me senti completamente... Impotente. impotente, exato. E eu sou uma pessoa exato. muito controladora. Nós duas. Eu sou uma e aí vem pessoa a que eu vida tenho que ter ensinar assim, controle tapa de na tudo cara. que tá acontecendo ao meu redor. Vem lá E a questão, assim, eu quero frisar, não é a questão da anestesia, não é tipo, a doula é contra a anestesia, a doula é contra a anestesia, não é isso, entendeu? É assim, talvez uma anestesia mais pro final, entendeu? Se a mulher tá cansada, ela vai relaxar na cama, tentar fazer ela dormir, ela vai relaxar. Pra todo daí o na assoalho hora... pélvico, sabe? Manter você mais assim... trazer esse senso de que tá normal, entendeu? De que tá tudo bem, entendeu? Vamos ser gentil. A ocitocina, o bebê não tá respondendo bem, vamos falar com a midwife, com a enfermeira, vamos diminuir um pouco essa dose, sabe? Vamos desligar um pouco. Porque lá na hora, a mulher lá não vai pensar nisso. Não. Não. E não é nem pra você pensar. Sim. Sim, é tanta coisa Entende? acontecendo ali, né? É a hora de você sentir só, não é hora de você ficar pensando, de você ficar negociando com a equipe que tá ali, entendeu? Com e o marido, ele certeza. não tem esse conhecimento, essa experiência, entendeu? Então a doula vai ajudar a tomar essas decisões de uma maneira inteligente, sabe? Com a Rafa, informação, né? Com A minha informação. conclusão é que a gente tem que ter outro filho e ter a Mari. Nossa. Sério, eu já nem queria ter filho mais, mas eu já tô reconsiderando. Sim, Só pra não. passar. Se vocês tiverem um segundo, Nossa, não. o meu segundo eu quero muito. A Ludmilla, ter se parto deixar, ela quer normal. 2, 3. Outra coisa, você atende muito pessoas que tiveram a cesárea da primeira vez e a segunda vez tenta o parto normal. Você já pegou caso Já assim, Mari? acompanhei, já acompanhei, a gente chama de VBAC, né? Isso. Que é o Vaginal Birth After Cesarean. Parto normal depois de uma cesárea. Eu já tive algumas clientes... Com sucesso? Deu certo? Já teve de tudo, Com sucesso, já aconteceu sim. de tudo. O último que eu tive foi recente, foi maravilhoso. É? Foi um parto em casa. Ah, eu ia perguntar disso. Já vamos fazer o gancho então, porque essa questão do parto domiciliar tá Depois muito de uma em alta, cesárea. né? Tá. Muito em alta e é maravilhoso, eu adoraria. Tipo assim, eu quero parar em paz. Eu vou ficar na minha casa. Adoraria. Aham, como é que é isso? Isso aumenta o risco ou diminui o risco? Fala pra gente, ou vantagens, é muito desvantagens. único? Conta pra gente assim? um pouquinho. Do parto domiciliar? Isso. Após a cesárea. Após a cesárea, assim, um pouco assim, falando, não muda tanto, assim, sabe? Tipo, assim, uma mulher que, falando um pouco quem teve cesárea, né? O grande risco, assim, que os obstetras, né, que eles pontuam bastante, que eles destacam, é o risco da ruptura uterina. Porque você teve uma cesárea, então você teve um corte, né? Cortou 7 camadas de tecido do seu abdômen. É uma cirurgia abdominal de grande. 7 camadas. São 7 camadas. é. Eu já acompanhei cesárea. Nem sabia que tinha tanta Aí eu camada. falei sabia assim, disso. cara, vocês são fodas. Quem teve cesárea, sabe? Porque realmente, assim, é uma prova de amor, sabe? Você ir pro centro cirúrgico e... Cortar a literalmente, barriga. abrir tudo. E eu fiquei impressionada, achei incrível, assim, o porte da cirurgia que é, sabe? É muito o grande, tanto né? de profissional, o pediatra, o anestesista. Muita coisa envolvida, né? A enfermeira, a midwife. Muita gente, aquele ambiente é muito diferente do que eu tô acostumada com a sala de parto, né? Aham. Foi incrível, inclusive foi um dos partos também mais incríveis que eu já acompanhei. Foi essa Jura? cesárea que eu entrei. Que legal. Mas assim, então... Mas o por grande quê, Mari? risco- Conta pra gente. Isso tava nas minhas perguntas também, uma coisa pra você contar, uma coisa incrível, assim, meio emocionante que aconteceu. Por que foi tão Marcante. incrível pra você assistir esse? Ah, sim, esse foi muito especial porque, no caso, assim, entrando no gancho da doula na cesárea, Aham, né? Aqui na Austrália não pode, a gente não entra no theater, né, no centro cirúrgico. Não é que a doula não pode, é que só é permitido um acompanhante. Então, se a gente está na sala de parto e esse parto ele termina numa cesárea, ele precisa de ser transferido para o centro cirúrgico por algum motivo, é só um acompanhante que pode estar com essa mulher. No caso, o partner ou a mãe. Ou seja, ou no caso a doula. No caso eu estava com uma mãe solteira e eu estava com ela. E aí esse parto evoluiu para uma cesárea, então eu entrei com ela no centro cirúrgico. E pra mim foi muito especial,
Porque ali quando eu entrei, eu não tava mais como doula, sabe? Ali eu tava como realmente o suporte dela. emocional. Eu cortei o cordão Lindo. umbilical. Ai, que Eu lindo. fiz skin com o neném, sabe? Ela se tornou uma grande amiga minha, Jura? assim, Que tipo... legal. Ai, que lindo. Foi muito especial, porque, cara, eu participei do momento mais especial da vida Com dela. certeza. Eu estava com ela. Com não certeza. tava a mãe, não tava Sim. o pai, sabe? No caso, o pai o pai do filho dela. Ninguém, foi eu. Então isso me marcou muito, assim. Nossa, foi um dos com partos certeza. mais Imagina, marcantes. inesquecível, Cara, né? Inesquecível. Pras duas, né? Foi. Tanto pra ti como pra ela. Foi assim, eu até fico emocionada, assim, de Até é nos partos mais especiais, vai imaginar, tipo, um parto normal, natural. E pra mim, essa cesárea me marcou muito. Que legal. Que legal. Sabe? Mas aqui, então, na verdade, é só um acompanhante, sabe? Geralmente, partos que eu acompanho é a minoria, sabe? Que termina numa cesariana. E quando termina, realmente é uma cesárea necessária. Não é a tal da cesárea roubada, sabe? Sim, Porque sim. realmente precisa. E a gente usa esse recurso, com certeza, né? E aí, geralmente, é o partner que entra. Então, a doula aqui na Austrália, a gente não entra no centro cirúrgico. No Brasil, eu sei que pode. É, porque tem a doula fotógrafa, né? No Brasil entra todo mundo. E fala pra gente um pouquinho, acho que isso é bem isso que tu falou da cesariana roubada, né? Isso é muito importante, assim, falar sobre. Eu acho que é uma coisa que ainda as pessoas ainda não sabem. Muitas pessoas ainda não têm essa informação, né? Do que é a cesárea roubada, assim. Do quanto que isso acontece, né? A frequência. Assim, aqui rola no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas assim, aqui menos eu vejo. No Brasil, muito. Muito, né? Sabe? No Brasil, É assim, de realmente no início da gestação, você já vai lá e já marca uma data, faz uma cesárea eletiva sem necessidade mesmo, sabe? Porque foi É onde tá o acordo. dinheiro, né? Sim, rola muito, sabe? Tem equipe, tem internação no hospital, né? São mais dias de internação no pós-parto, tem o anestesista, então é um grande business, na verdade, sabe? Então, o que é triste, na verdade, Muito sabe? triste. Porque a mulher, ela tem uma experiência, assim, uma cesárea eletiva, eu vejo, é muito sem envolvimento, sabe? E muitas eu vejo, inclusive muitas amigas minhas do Brasil, depois se deram conta, sabe? Porque eu acho que você tá lá, você tá meio imersa nisso, que a gente... percebe, É não. tão não percebe. mecânico, né? É muito mecânico. Você vai Porque lá, todo mundo entra, corta... faz, né? E quem vai ter? Você é louca, parto normal, coisa de... Coisa de louco. índio, coisa de... Sabe? Nossa, isso é tão comum de escutar. Agora vamos voltar pro gancho do parto domiciliar, que é um negócio que assim todo mundo tá falando. E eu fiquei pensando assim, cara, deve ser muito legal. Você fala, imagina ter um parto em casa, com a sua família. Tu sabe Isso é uma coisa que que eu não idealizo, assim. Não, quando eu gostaria. Eu Casa, gostaria. Não é pra todo mundo. Eu gostaria. Então, eu gostaria. quando eu tava grávida, Porque eu odeio o hospital. Então eu me bloqueia, sabe? assisti todos os documentários no Netflix ou Também. sobre partos humanizados e muitos em casa. Muitos em casa, né? E era o que eu queria, tanto que uma época eu comecei a pensar assim, cara, se eu tivesse em casa. Teve uma fase da minha gravidez que eu tava com esse sentimento, porque eu tava tão mergulhada nesse negócio de parto humanizado, que eu cheguei a pensar, mas aí quando eu conversei com o meu parceiro, ele falou assim, ai, não sei, tenho um pouco de medo e tal. E isso tem que ser uma coisa assim, em conjunto, né? E hoje em dia, né, como eu não tive uma doula, na época eu não sabia a importância de ter uma doula e eu não tive, graças a Deus que eu não fiz isso. Sim. Tipo assim, sabe? Sim. E, enfim, acabamos fazendo no hospital. Sim. Ele tá, assim, eu diria não popular, porque eu acho que ele tá longe de se tornar popular, o que a maioria faz, sabe? Ele nunca vai ser, eu acho que mainstream. A maioria. Não. Mas assim, as mulheres estão despertando muito Tá tendo pra esse essa movimento. opção, Essa vontade. tá? Muito por conta da pandemia que a gente viveu, né? Porque aí o que aconteceu, os hospitais estão com muitos protocolos, assim, estavam, né? Agora deu uma melhorada, sabe? Imagina você ter que parir de máscara. Sendo que, assim, a maior Caraca, medicina né? do trabalho de parto é a sua respiração. Meu Deus, que Você não consegue loucura! respirar. Meu Deus, não consigo nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar. Então, assim, rolaram muitas restrições, sabe? Não podia doula, era só um acompanhante. Aí o bebê nascia, aí o partner já tinha que sair, não podia ficar lá. E aí as mulheres começaram a se despertar um pouco para essa opção, porque na sua casa você é a boss. Tipo, você que dá as cartas, você pode tudo. Entendeu? E aí eu acho que a mulher, ela precisa estar muito bem educada sobre tudo, sobre o processo. Eu preciso falar que é uma opção segura, tá? É uma opção válida. Tá. É um parto que ele é assistido por profissionais capacitados. E nesse caso, Mari, do parto domiciliar, tem uma doula, mas também tem que ter uma midwife? Tem.
Tá, porque ela precisa fazer o delivery do baby, né? Não, do bebê, não. Na verdade, quem vai parir é a mãe, né? No parto em casa, assim. A midwife vai estar ali mais só pra... Monitorar. receber. Sim, na Batimento verdade, às vezes ela vai cardíaco. pegar o neném e vai passar pra mãe, ou às vezes a mãe mesmo que pega. Tá. Mas ela tá ali, assim, pra garantir. Assistir. Tá tudo Precisa bem. estar, tá. Se precisar de intervir, ela leva um arsenal de coisas, entendeu? No parto em casa, ela E não não- vai, tipo, com uma Tô bolsinha. aqui. É, tipo, ela... É Você porque ela vai tá- com uma bolsinha? Olha, eu tenho a minha bolsa de doula, mas ela tá cada vez menor. Aí! Que coisa boa. Porque, sabe aquela coisa de eu tô aqui, eu tô presente Sim, com você? sim. Eu acho que não precisa de muita parafernália, sabe? E Uma- desculpa, Vai, amiga. pode No parto em casa, tem o obstetra? Não, o médico não entra nesse recinto, não acompanha. Geralmente, sempre são duas midwives, né? Duas parteiras. Parteira 1, parteira 2. Então, geralmente, é uma pra mãe, uma pro neném. E aí, a mãe tá ali, ela usa o espaço da casa dela, onde ela se sentir à vontade, sabe? Ela pode usar um chuveiro um tempo, ela pode entrar na banheira, né? Ficar na cama, dormir, ela pode comer o que ela quiser, tem tipo o filho dela mais velho ali, o gato, o cachorro. É um ambiente, assim, realmente que eu tô segura aqui, Se eu sente não quero me confortável. deslocar pra parir, eu quero ficar aqui. Vem até mim, sabe? Venham até mim. Então aí essas midwives, geralmente, elas têm anos de prática no hospital e elas são fodas, elas são muito boas. Elas são realmente, assim, elas trazem aquela parteria tradicional, sabe? De, assim, por exemplo, ela faz, assim, apalpa o abdômen, ela sabe falar exatamente a posição do neném, ela pega É muito legal o essa experiência, Doppler, gente. ela acha, assim, na hora o batimento. Isso eu vejo diferença. O obstetra, Fica procurando. tudo ele tá no screen, tudo ele tá vendo na tela, entendeu? Tem mais envolvimento, entendeu? O É mais ali obstetra, ele pele vai com mais pele, ou uma Sim. coisa mais... mais envolvimento. Mais humana. Tipo, Mais humana. mulher, midwife, with woman. É. Entendeu? Ela vai olhar pra você, ela não vai ficar só pedindo exame, entendeu? Até achar, porque o obstetra, ele peca também por um excesso que eu vejo de investigação. Que vai tirando um pouco desse poder da mulher. Parece que o tempo todo você tem que estar provando pra ele que tá tudo bem, que tá tudo certo, que eu tô saudável, que o bebê tá bem, que tá na linha de crescimento, que não tá acima, não tá abaixo. Sim. Isso, sabe, dá uma agonia, sabe? Afasta, né? Afasta e traz ele como o grande centro desse Exato. evento. E tem que ser, teria que ser a mulher, né? Com Obviamente. certeza. Eu falo, obstetra, homem, nem útero ele tem, né? Exatamente. Então, assim, a parteira, ela tá ali, ela entende daquilo, entendeu? Ela Isso. apoia a fisiologia, ela conhece a fisiologia. E eu falo, a boa parteira, ela sabe a hora de não fazer nada. Exato, que é o mais importante. Quando precisar de agir, ela vai agir, entendeu? Que é o mais importante. Sim. E o parto em casa, eu preciso de frisar que é importante ter um plano B, um plano de backup, entendeu? Caso, assim, o índice de transferência do parto em casa é baixo, tá? E geralmente essa transferência acontece por o parto acaba sendo muito longo, sabe? Começa a ser um parto arrastado e essa mãe cansa, ela se cansa. O que é muito longo, Mari? Olha, isso é importante falar, porque a gente considera, assim, o que é o trabalho de parto, né? Fala assim, eu tive 30 horas, 40 horas, 50 horas. Não é bem assim. Tá. A gente não conta desde a primeira contração, ou desde a cólica, ou desde que você Sim. perdeu o tampão, sabe? O trabalho de parto é contração Ritmada. ritmada. Tá. Entendeu? A contração ritmada. Quando ela tá já com uma certa duração, e ela já tá vindo com uma certa frequência. Quando já tá exigindo a concentração dessa mulher, entendeu? Não adianta falar, começou, tô em trabalho de parto. Aí você tá ali, você tá assistindo Netflix, tá assistindo stories no Instagram, ainda não é trabalho de parto, entendeu? É quando a coisa, assim, Interessante. realmente... É uma fase ainda latente, sabe? É uma fase inicial, um early labor. Eu não tive essa fase Eu inicial, tive. muito louco, né? Eu tive. Você falou que você ficava no tive. telefone entre as contrações. Eu falei, cara, a minha Eu comia um pouco. Você já tava no hospital, só. Eu tava no hospital, comia um pouco. Podia estar comendo na tua casa, tá vendo? Nossa, não, falando vem pra cá, já tá em trabalho de parto. Eu já foi o contrário, eu tava com muita, muita dor na primeira contração. Uma coisa mesmo, louca. desde o início. Absurdo. Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a necessidade de ficar checando a dilatação o tempo inteiro ali fazer o check com os dedinhos? Cara, me checaram muitas vezes. Muitas assim, vezes. É bem cômodo, né? Vamos combinar que você É tipo assim, cara. Funda, Vai tomar no Várias. Vai tomar bem no meio do... várias. Várias. Não é legal. Não, é. não é. Nossa, meu, claro que não. Assim, no hospital, rola assim, geralmente eles vão fazer um exame vaginal, um exame de toque. Aqui na Austrália, se você tá muito no início da dilatação,
Então, geralmente, eles não vão te admitir, principalmente no público. É, eu voltei pra casa. Eles te mandam de volta pra casa, que é mega frustrante. Voltei pra Você tá casa. lá de malinha, car seat, 2 tá? centímetros morrendo de dor. Morrendo de dor, tem que ir Já embora. tava? Voltei pra casa. É, Então, eles não... Você tava no público? Tá. Então, eles não seguram muito, né? Talvez no privado já segurem mais. O que até faz um sentido, né? Sim, porque aí você vai ser admitida, às vezes você ainda nem vai pra sala de parto. Você vai ficar numa sala Foi o que minúscula, aconteceu comigo. sem janela, sem espaço. Foi o que Tipo aconteceu assim, comigo. só- é. Eu fiquei horas numa salinha assim. Então, é Horas, super boring. horas. E aí, então, esse tempo você podia estar na tua casa. Relaxando, né? Sim, Tipo vai assim. tomar um banho longo, sabe? Vai dar uma rebolada na bola, Sim. joga um copo na parede. Mas o negócio Beija assim. na boca, pode aham, tudo, entendeu? Sente Nossa, vontade de isso é xixi, muito, cocô. né? Vai. O beijo na boca, ele Ajuda, né? Total. Olha, libera eu já esses vi- hormônios e... Já vi assim, na minha frente acontecer, sabe? De tá, e a midwife entra, sabe? Faz o toque, né? O toque, assim, não tem necessidade de fazer ele com muita frequência, sabe? Em casa é mínimo, assim, o exame de toque, mas se a mulher pede mesmo, eu quero saber. Eu quero saber Tá? quanto que tá. E no hospital tem esse lance pra você ser admitido ou não, e aí geralmente o protocolo a cada 4 horas eles fazem o exame de Tá. toque, tá? Tudo você pode negar, declarar. Tipo assim, eu não Tudo. quero. Não quero, e você pode tudo. É isso que as mulheres também não sabem, que tudo no hospital, esse protocolo, é tudo opcional. Só que Ninguém na fala hora- isso. Ninguém te fala isso. Informação, Mas, gente, mas Rafa, ninguém na sabe. hora você tá ali também, igual eu falo, você tá no Tão auge da sua vulnerável. potência, mas você tá tão vulnerável. Vulnerável mesmo tempo. demais. Demais. Com qualquer demais. coisa, Que você se você vai... não fizer isso, o seu bebê vai entrar em risco. Pronto, óbvio. Lógico, Não, é isso que eu entendeu? senti. Eu vou fazer tudo que eles me disserem, porque eles que são os profissionais, sabe? Eu não sabia de nada do que Aí estava a doula acontecendo. vai ajudar a cortar esses caminhos, Isso. a desembaraçar. Peraí. Se eu Não fizer precisa isso, ser assim. Vai ser bom pra você e pro bebê, mas o que vai ter de risco? O que isso vai te levar a fazer o quê? Mas e se a gente não fizer isso agora? E se a gente pedir mais tempo? Eu quero tempo. Você entendeu? Só que na hora, a mulher e o marido, eles não vão. Não tem esse... Primeiro, não tem o conhecimento, né? Não tem informação. Informação. gente. Por isso que é muito E- importante. Por isso que a gente trouxe a Mari aqui. Né? Passar a informação pra galera. Nossa, porque, cara, é muito importante. mesmo, Nossa. É. Transformar. E é o que eu falo, eu vejo que hoje em dia as mulheres, elas estão firmando mesmo os pés nessa experiência. Elas Maravilhoso, não estão indo tão cruas, maravilhoso. sabe? Tipo, ai, deixa seja o que Deus quiser e blá blá blá, sabe? Sim. Elas estão realmente... Sim. A informação tá muito disponível, tem, sabe? Sim. Internet, 1000 Instagrams. Mas eu acho assim, é importante a informação, mas o mais importante que a informação Vou é te o fa- autoconhecimento. Maria, eu vou te falar uma coisa. Sim. Eu me informei muito. Eu olhei tudo que tu imagina. Tinha dias que eu passava o dia inteiro olhando essas coisas de parto, de parto normal, de posições, de sentimentos, do que a mulher sente. E, cara, eu não tava preparada. Eu não Chegou na tava. hora, É muito louco. Então, assim, eu acho que daí a gente vê... Talvez algumas mulheres estariam com tudo que eu Sim, pesquisei. Mas daí a gente vê como é o teu papel, o papel de doula, como é importante, sabe? Você nessa adquiriu o conhecimento, jornada. você não sabia como usar. Mas se Exato. tivesse uma doula pra te guiar, Rafa, Com olha, certeza. lembra disso porque que você... na hora você não tá funcionando, Não, seus hormônios não. estão Meu no Deus. pico, Eu falava isso, a minha você cabeça não vai- funcionava. Sim. Eu contei no meu que eu não entendia nem inglês nem português. As pessoas falavam comigo e eu não entendia. Parecia que estavam falando processava. grego. Eu não É o processava. pânico, né? Uma loucura, uma loucura. Meu cérebro não funcionava. Porque eu acho que tudo estava sendo usado de outra forma. Meu cérebro não tinha como funcionar. Eu estava usando outras funções, né, do meu corpo. Muito louco, muito louco. Mas, ô Mari, voltando aqui um pouquinho pra sua vida pessoal, você contou um pouquinho do parto do Romeu. Conta pra gente do parto da Glória. Você já era Foi o que doula? você falou que a grande mudança, né? Foi ali. o shift, assim, sabe? Aí, bom, em 2019 eu fiz o treinamento e aí aí tudo começou, assim, aí veio como uma tsunami, assim, por cima de mim, sabe? Quando começou, eu não paro mais. Eu falei, uau, tipo, é isso, sabe? Encontrei minha missão Descobri de minha missão. vida. Descobri minha missão nessa terra. Sim, porque era uma coisa, tipo, sabe, que eu amo fazer, que eu amo com paixão. E aí você começa a ter esse retorno, sabe, do seu trabalho. E aí, 2020, e eu sempre quis ter 2 filhos, né? Eu falei, se vai ter um, vai ter 2. Eu falei, os 2, né? Ainda foi um casal, que maravilha, né? Aí, 2020, logo no início do ano, eu já engravidei. Eu já tava sentindo, já tava querendo e a gente tava evitando. E aí foi, tipo, a gente teve uma conversa, eu e o Rodrigo, meu marido, e eu falei, Rô, vamos liberar, que eu tô sentindo que... Eu já tô sentindo que tem aqui uma pessoa me rodeando, sabe? Tem uma energia. E aí foi muito consciente, assim, tipo, na mesma semana eu engravidei, nem legal. eu sabia. Então foi
todo o processo foi muito consciente, assim, pra mim, desde o dia que eu engravidei, toda a gestação e o parto. Tudo muito consciente, assim. E aí a gestação foi difícil. Não foi fácil igual a do Romeu. Não foi easy going, igual foi do Romeu. Me trouxe muitas, assim, sombras. Eu tive que lidar com muita coisa. Caramba. Tanto é que as pessoas, ai, que sorte, que deu tudo certo, foi lindo. Cara, eu tive que trabalhar muito. As pessoas não sabem, né? Não. Eu tive Só a gente sabe, né? Só Como a é gente difícil. sabe? De realmente, assim, você trabalhar isso de... Os gatilhos, sabe? O medo. Eu tinha certeza que eu queria ter um parto em casa dessa vez. Eu já era doula, eu sabia que eu não queria sair da minha casa, que eu queria estar lá com meu marido, com meu filho. E conheci uma midwife maravilhosa. Eu contratei uma midwife privada, né? Que aí você tem algumas opções do parto em casa. Tem um programa do governo que é coberto pelo governo, que você pode ter parto em casa. E tem, se você quiser contratar, uma midwife privada, que são as mais, tipo, fodásticas, sabe? São essas ali que Aquela- sabem tudo. Sabem tudo, tipo, a Que legal, bruxona. que legal. Legal! Eu falei, ela é maravilhosa, muitos anos de prática, e aí eu contratei ela, não é barato, mas... Eu ia perguntar se é um serviço acessível, isso? Não. Olha, eu paguei na época $7.000. Nossa. Mas é assim, gente, vale Cada centavo. Porque é um acompanhamento tão exclusivo pra você, ela olha pra você, sabe? Ela ouve o coração, ela pega a tua mão, ela te ajuda, sabe? A fazer esse belly mapping da sua barriga. E nossa, ela foi maravilhosa, assim. E aí foi uma jornada muito intensa pra mim. Eu sabia que eu queria ter o parto em casa, mas eu já era doula. Então eu ficava meio transitando nessa, tô doula, mas vou parir, sabe? Tipo, Uma uau. situação esquisita, assim, eu acho, né? Eu acho que eu mesma, tipo, me coloquei um pouco nesse lugar de, tipo, agora a doula vai parir, entendeu? E foi um pouco estranho, assim, pra mim, mas quando a gente tá grávida e quando a gente tá parindo, não tem hierarquia, sabe? Claro A gente que tá não. ali no nosso instinto, a gente tá vulnerável, a gente tá potente, então não tem dessa, sabe? Tipo, você teve o parto em casa, mas você já era doula. Não, sabe? faz Eu diferença. era Você não tava ali bem como formada, doula. Mas eu tô ali também, sabe? Passando por tudo como parindo. qualquer outra mulher, né? Exatamente, como qualquer outra mulher. Eu não tenho falando, não tenho superpoderes, entendeu? Exatamente. É uma capacidade fisiológica que a gente tem. Exato. Então, assim, pregando tudo que eu prego e tudo que eu leio, que eu estudo, que eu vejo, eu falei, agora eu quero viver isso assim, de corpo A e alma. dedo, né? De corpo e alma, entendeu? E aí eu tive um parto, foi o dia mais incrível da minha vida. Ai, Foi. que linda. A Glória veio com 41 semanas e 6 dias. Nossa. Então, assim, eu esperei. Eu honrei a espera do final. Eu garanti que tava Nossa, tudo bem. Sim. Entendeu? O grande trick é a indução. Eles empurram muito. Não parto em casa. A parteira espera. Ela garantindo que tá tudo bem. Eu espero. Espera. Deixa a natureza agir. Porque Se tá tudo bem, né? Cara, tu não Por que vai ficar não? grávida pra sempre. Por que não? Entendeu? E eu vejo que isso pega muito esse pânico das mulheres. Passa das 40 semanas, aí começa 40 semanas um dia, 40 semanas 2 dias. O bebê não tá nem sabendo, entendeu? Deixa que ele tá amadurecendo, entendeu? Deixa que ele vai vir na Ele hora tem dele. a hora dele. A não ser que tenha uma razão Óbvio, clínica. óbvio. Isso. Tudo bem, aí a gente antecipa isso. Sim. Então eu tive o parto em casa, eu já tava super dilatada, sem estar em trabalho de parto. Foi muito incrível, Sério? assim. Eu acho Que que. legal. Sabe tudo que a gente lê na teoria, do trabalho, das fases? Foi trabalho de completamente parto? diferente. Não aconteceu nada. Eu nem acredito mais em fase do trabalho de parto. Depois do que eu vivi Que loucura. em vários partos em casa que eu vejo, eu não acredito em fase do trabalho Jura? de parto. Porque cada mulher É de um jeito. É é de diferente. um jeito. Eu estava com dificuldade para andar, sabe? Eu sentia literalmente assim. Tava a vindo, barriga tava baixa. vindo. Vai sair. A cabeça já tava super ali. dilatada. E aí eu pedi pra midwife, falei, faz um exame de toque em mim, eu preciso saber. Aí ela fez um toque e ela falou assim, você já tá com 7 de dilatação. Isso com quanto tempo? Bem rápido. 41 semanas e 4 Não, mas dias tempo e de 5 dias. O trabalho de contração parto. eu digo. Nem tava em trabalho de parto. Vida normal. Não Caraca. tava. Eu tinha, assim, cólica, assim, umas Sim, pontadas, mas sabe? era contração ritmada, né? Não, zero. Tipo, vida normal. Estendendo Que roupa no varal. loucura, guria! Normal. E eu sentia, foi muito consciente, eu sentia cada vez o meu colo ia abrindo. Abrindo. E eu tava ficando ripe, sabe? Eu tava assistindo, eu falei, cara, tá chegando. Tá vindo. Tá vindo. E aí, quando veio, foi 1 hora de contração. 1 hora e ela nasceu. Cara, olha Gente. a diferença. Olha a Eu tô diferença. toda arrepiada. Que sonho! Eu esperei.
Entendeu? Não foi difícil. Respeitou. Eu tinha um toddler pra cuidar. O Romeu tinha 2 anos e pouquinho, sabe? Eu, ó, na correria atrás dele. Então, minhas amigas me ajudavam, ficavam com ele no Com final. certeza. E aí, no dia, foi muito incrível, assim, no dia que ela nasceu, eu fui no obstetra, foi a única vez na minha gravidez que eu passei no obstetra, com 41 semanas e 6 dias, eu fui fazer um check, porque a midwife estava disposta a continuar. Sim. Estava tudo bem. Logicamente, eu tenho que estar também contente de sim. continuar. E eu falei, não, eu quero continuar porque eu sei que tá tudo bem. Só que eu preciso de garantir Sim. que tá tudo bem. Aí Sim. eu fui, ele fez um ultrassom, ele falou assim, cuidado, não vai ter esse bebê na freeway, porque ela tá aqui. Eu falei assim, tá tudo bem, tá tudo saudável, a placenta, a bebê, você, o obstetra, lógico, a midwife, Sim. trabalha, que me indicou, porque Sim. tem obstetras e obstetras. Aham. Porque Porque já fala, passar você por isso, fica ia aqui me apavorar. que tem que fazer parte da coisa. Imagina, eu falei, tá bom. Tem que fazer agora, vamos pra sala de cirurgia. Tipo, sabe, tá em risco. Você entendeu como faz diferença Meu Deus. do profissional que você tá lidando? Total. E aí, olha que louco, aí eu saí da radiografia, do scan, e aí minha bolsa estourou dentro do carro. Nossa. Dentro do carro, minha bolsa estourou. Aí eu cheguei em casa, eu já sabia que ia ser rápido, que ia nascer. E aí já começamos a montar a piscina. Aí eu tive doula no meu segundo parto. Minha doula, inclusive, querida amiga Viviane Coentro. Que legal. Já Ela deixa é de midwife. indicação pra todo mundo É, que tá a gente pensando bota em o arroba ter. dela. Muito querida ela, me ajudou muito, assim, foi uma grande mentora, assim, na minha, Que na minha legal. profissão, sabe? Tem sido, a gente trabalha juntas. E aí ela tava lá no dia, aí chegou a minha parteira, e aí meu filho comigo na piscina, foi tipo, Ai, ele que viu tudo, viu? Assim, lindo. até hoje ele fala. A Jura? Glória nasceu nadando. Ai, que amor. E ele não se assustou com a força, com a magnitude que Teve é... um momento que ele saiu, na hora do nascimento Porque é ele muito saiu. potente, né? E aí... Muito. É muito animal, né? Muito. É. É tipo, você tá ali mamífera. E ele uma saiu fêmea porque ele mamífera. quis ou você pediu? Não, ele quis. Ele quis, ele falou, e depois ele falou, eu nunca ouvi você fazendo, Sim. tipo, esse som. É, e pra uma criança pode ser um pouco assustador, né? Eu acho assim, você tá ali em família, sabe? Você trata tudo com um senso, assim, de Normalidade. normalidade, entendeu? Mas tem alguns momentos que fica um pouco selvagem. Sim. pra criança. E também acredito que tu deve ter preparado ele durante a tua gravidez, né? Sobre como seria esse momento, né? Tem toda essa preparação. Bom, a piscina tava montada desde a 38 semanas, né? Então, ele já tinha pulado Já na tava piscina, nadando. já tinha feito a arruaça com a birth pool, né? Ele já tava, por isso que no dia que encheu, ele não via a hora, né? Agora Que demais, eu vou nadar. E aí foi isso, e foi mágico, assim, realmente eu posso dizer que eu tive uma experiência, quando começou mesmo, a primeira contração real, eu me rendi, assim, de joelhos, eu falei, uau, agora realmente ela tá vindo. E aí depois disso eu não senti dor, assim. Gente, Porque que você demais. realmente, isso é cientificamente provado. No parto fisiológico, você libera endorfina, muita endorfina, que ela te ajuda nessa A percepção controlar a da dor. dor. Ela é tipo um natural painkiller, sabe? Aham. Então você entra nesse estado de alteração de consciência. Tipo, você fica tripping mesmo, sabe? Então, Viajando, você só na vibe. na vibe. Nenhuma droga, nada chega perto, eu juro. Você transcende Que a dor. loucura. E você loucura, entra né? num, Que loucura. num estado de êxtase, de euforia, de prazer, de alegria, que não tem igual, assim, sabe? Que Parece demais. que eu consigo, assim, fechar o olho, eu consigo voltar pra aquela sensação. Cara, como assim? Demais, né? Isso tudo que tu muito tá bom. falando. Tá todo mundo assim, eu olhei pra um dia. Não, a gente tá. Vidrada, Gabriela, tipo assim. Não, assim, e ouvindo, como é legal a gente ouvir uma experiência positiva, assim, e aí nos traz aquele sentimento, assim, cara, como eu queria que todas as mulheres passassem por isso pelo menos uma vez na vida. Exatamente. Sabe? E que nem eu, porque passei por uma experiência completamente o oposto da tua, que foi muito traumática, sabe? Caraca. Como falta Dá informação vontade de parir de novo, né, amiga? Eu morro de vontade. Cara, eu vou te falar. Sério? Eu não Vai tenho rolar, não? vontade. Eu não tenho vontade de ter um segundo filho, né? Mas, ouvindo, assim, tu falar com muita vontade, assim, voltar no tempo, pra daí ter uma doula, pra daí fazer diferente, sabe? Ai, Assim? seria demais, eu também. Gostaria de Muito rebobinar. feliz de ver o tanto que, assim, que
que o impacto é positivo, sabe? Na vida dessas mulheres, sabe? Com certeza. Que, lógico, que nem todas têm o parto desejado, mas a maioria tem uma experiência, sabe? Positiva. Com protagonismo, sabe? Depois de um tempo, elas integram isso e elas falam, nossa, foi incrível mesmo, sabe? Que legal. Que bom que você estava comigo. Tipo, isso pra mim vale qualquer coisa, sabe? Nossa, deve ser demais. Isso não tem preço, né? Deve ser demais, deve ser demais. Com certeza. Não, gente, maravilhoso, Mari, maravilhoso. A gente tá assim, ó, de boca aberta, babando, babando, Sem babando. palavras aqui. Sem palavras, a gente nem sabe o que falar. Babando. Meu Deus. Meu marido quer, meu marido Assim, quer. Eu tô assim. Eu sempre falo, cara, eu não tô preparada. E sempre falo, a vontade vem mais tarde. Eu falo, não sei, pra mim ainda não veio vontade de ter um segundo É, filho. pra mim também veio. não. Pra mim também não. Ai, Mas vamos ver. Eu sou. A Lud, eu acho que eu tá... tenho. A Lud já tá ali se Eu coçando, sou né? daquelas que por mim eu tinha 5, 7. Eu amo a gritaria, nariz escorrendo. 5, 7, você tem que abrir com força. Não, Nossa! eu queria. Nossa, Não, eu é. sempre falei, eu queria ter 5 filhos. Gente, Mas outro aí eu tive dia a primeira, eu falei, não, quero ter 3 agora só. eu fui visitar uma cliente, eu sou gerente de uma empresa de cleaner, né? E eu fui visitar uma cliente essa semana, ela tinha 6 filhos, gente. E aí você vai andando pela casa, 6 quartos. E aí todos os quartos, 6 banheiros, todos suítes. Tudo é 6. O armário de sapato da frente da casa é um bagulho assim. Falei, gente, esse elevador aqui de sapato. Não, roupa pra lavar. Ela tem um sistema, parece uma lavanderia. Ela tem 3 máquinas, tudo anotado. Esse é desse, esse é desse. Ela explicando como que as meninas tinham que lavar. É um sistema, é uma mega empresa pra funcionar aquela casa. É bizarro. ônibus, né? Gente, tem que ter sistema de gerenciamento pra tudo. Aí uma vegana, a outra, o adolescente que faz. Aí você olha a geladeira e você fala, meu Deus, eu falei, caraca, gente, como que loucura. Queria, hein? Uma loucura, mas é demais. Aqui na Austrália rola já muito eu isso. me desdobro. Não, que gente, loucura, é. eu tô achando. Com dois. eu já me desdobro. Não, eu já acho difícil, Pois gente. é, eu Imagina sempre achei vocês. difícil um, aí vem 2 pra... Meu Deus. Tapa na cara. Então toma mais Ô, Mari, mas muita amiga minha fala que depois que vem o segundo, me conta isso, é verdade, ou se elas ficam me enganando. Fica mais fácil. Muita mulher fala isso. Eu não sei Que se aí é eles verdade. fazem companhia um pro outro e daí não exige tanto de você, assim, não. Eu Isso é não acho que verdade? fica mais fácil. Eu acho assim, é atenção redobrada, é fato, entendeu? Eu acho que vai depender um pouco da diferença de idade, né, dos Sim, irmãos. claro. Mas eu acho muito lindo ver eles juntos, assim, brincando, isso deve ser sabe? maravilhoso. O mais É. velho protegendo a mais nova, sabe? É Ai, muito que bonito, lindo. assim, de ver que eles têm companhia, que eles estão, sabe, com essa amizade pra sempre. Eu acho Maravilhoso. Qual é a Não, esse diferença laço é de idade maravilhoso. deles? é 2 anos e meio. Esse laço é maravilhoso. E uma outra coisa que eu tenho dúvida de que quem tem 2 é que sempre falam assim: se você precisa muito do seu tempo, esquece. E aí eu falo, então eu esqueci mesmo, não vou ter. Porque eu preciso muito do meu tempo, Eu sabe? também. E aí, você Agora consegue? que eu acho que eu tô tendo um respiro, Você assim, que a consegue? minha mais nova fez 2, né? Ainda bem pequena, né? Mas agora que eu acho que eu tô... Tá voltando a fazer umas Tem um coisinhas pra tempinho, né? você. Tempinho pra ti. É, mais ou menos, assim. Eu gosto, por exemplo, meu trabalho é bem limitado também. Eu gostaria até de poder acompanhar mais famílias, sabe? Eu Aham. acabo tendo uma disponibilidade bem limitada por conta disso. Sim, com certeza. Exige muito de mim, sabe? Muita responsabilidade e disponibilidade Sim. para as Os famílias. 2 lados, né? Porque o trabalho da doula é bem longo, né? Quando assim, fala, preciso de você. É. E aí você fica São até o meses, final. né? Que é o quê? Até O quê? nascer. Até nascer. Que Eu às acho vezes que é dura uma média 50 de horas. 15 20. horas. Eu acho que é uma média de 15 horas. Porque a gente também, com a experiência, a gente vai tendo esse bom senso de quando eu devo ir. Ah, Sabe? Eu sim, entendo sim. que às vezes está muito no começo, é mais um suporte mais emocional ali, sabe? O que é Sim, muito importante, sim. sabe? Mas às vezes, assim, sabe assim, que você acionou sua doula, você já tá usando ela. Que eu também vou estar com você, eu também tô me cansando, sabe? Então eu sei a hora de ir, entendeu? De assim, segura mais um tempo, eu vejo se o marido tá on board, sabe? Se tá tudo bem. Às vezes ela fala, não, tá tudo bem, só pra te avisar, entendeu? A gente vai conversando pra saber a hora de ir, entendeu? Ir pra ficar até nascer. Tá. Já cheguei muito cedo, às vezes, talvez por um pouco de inexperiência, chegar muito cedo Aham. no parto e ficar, às vezes, tipo, quase 24 horas. Nossa. Ai, Seguida, é loucura. Tipo, imagina um shift de 24 horas. Nossa, que loucura. a cabeça já Sem nem dormir, não dá. comendo, vai ali no café, pega Sim, um café, é sim, loucura, é assim. loucura. Ô Mari, e me fala uma coisa, você cobra, doulas recebem por hora? Porque aqui na Austrália, gente, a maioria das pessoas recebem por hora, né? Você recebe por hora também ou é um pacote É o... de contratação? todo, do serviço. todo o acompanhamento do serviço. Tá. Sim. Aham. E a maioria das doulas, acredito que trabalham assim Dessa forma. também. É. Tá, faz mais sentido, né? Do encontro de pré-natal, né? Aham. A parte do parto, tem a parte do pós-parto. E
tudo isso são vários meses, né? de Maravilhoso. convivência. Como é o seu auxílio pós-parto? Então, o meu foco, no caso, eu sou doula de parto, né? Então, eu vou estar no trabalho de parto e aí tem, assim, o follow-up do pós-parto, que é muito importante, que tem que ter e que, como doula de parto, meu trabalho ali, ele termina, sabe? Ali na visita do pós-parto, 1, 2 visitas, aí termina. A gente continua em contato, sabe? A gente vai conversando, mas chega um momento que você tem que desprender, sabe? Sim. E tem a doula do pós-parto. Existe a doula do pós-parto, legal. sabe? Que não é tão, assim, vamos dizer, procurada, mas é muito importante, sabe? É um Nossa, trabalho Pós-parto é tão importante quanto... Nossa. necessário. Eu falo, você tá fazendo seu plano de parto comigo? Foca num plano de pós-parto também, sabe? Com certeza. Como que vai ser depois, Com sabe? O que certeza. você vai ter de rede de A apoio? rede de apoio, né? Isso é Sem importante. dúvida. De comida, vai vir algum parente, sabe? É muito importante. Sim. Gente, que legal, maravilhoso. Rafa, tem alguma perguntinha de seguidora pra gente? Não? Ah, de seguidor, Tem? tem uma que eu não lembro se foi perguntada, me desculpem se já. É a diferença, mas eu acho que já deu pra gente sentir, mas de repente, Já. assim, em poucas palavras, qual a diferença entre o parto normal, o parto natural e o parto humanizado? Certo. Então, assim, começando pelo parto normal. O parto normal é a via de parto, né? Então, o bebê, ele nasceu, ele emergiu pelo canal vaginal da mulher, não foi pelo abdômen. Parto normal, que é diferente do parto natural. Ah, O parto normal, interessante. ele tem variações, né? Ele pode ser um parto normal com intervenção, com anestesia, e ele pode ser um parto normal natural. Que ele começou espontâneo, que a mulher não usou nada farmacológico, e o bebê nasceu, e depois nasceu a placenta. Esse é o parto natural. Natural. Que também é chamado de humanizado, não? Tudo é humanizado, em tese. O parto humanizado, na verdade, ele é o modelo de assistência. O parto humanizado é que preza o protagonismo da mulher, pode ser cesárea, pode ser parto normal. É o que todos os partos deveriam ser, né? Como deveria ser, entendeu? Sim. Assim, respeitando o papel de cada pessoa que tá ali naquele espaço, na sala de parto. Então, todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo, entendeu? Em tese, é como deveria ser, parto humanizado. Eu, particularmente, eu não gosto desse termo, eu acho ele bem, assim... Tipo, somos humanos, né? O mínimo. Isso é o tratar mínimo. É com respeito, Sim. né? Com relações Como um ser humanas, humano. como um ser humano, né? Exatamente. Aqui a gente, assim, traduzindo talvez pro inglês, não tem muito esse termo, sabe? É mais assim, eu vejo que aqui tem, assim, um respeito nas relações, sabe? Diferente do Brasil, que eu vejo muito, assim, fake humanizado. Que eu falo, é fake humanizado, sabe? Porque o médico, ele se coloca no centro e ele tira. Essa mulher, ela tá totalmente submissa. Do protagonismo ali, né? É assim, eu que vou fazer o seu parto. Então, geralmente é um parto na horizontal, com litotomia, que é na posição ginecológica, com o PIC, entendeu? E ele que faz, entendeu? Isso acontece muito no Brasil. E E aí são fala os que é médicos humanizado. bambambãs, que a galera lá paga muito dinheiro pra esses caras, sabe? Pra esses figurões. Teve uns escândalos aí com uns há pouco né? tempo. Não, aqui não tem, assim, não é uma coisa tão escancarada assim. No Brasil é bizarro, né? É bizarro. É o bizarro. dinheiro, gente. assustador. Onde o É dinheiro uma tá. loucura, né? É assustador. Ô Mari, uma última dúvida que eu tenho é que aqui na Austrália, aqui em Perth, tem uma casa de partos naturais, certo? Certo. Que é o Family Birth Center, right? Isso, Que é ali em Subiaco, que é inclusive onde eu deveria ter tido, né? Eu fiz meu acompanhamento todo lá. E você falou que no público, as gestantes, elas vêm diferentes midwives. E lá nesse centro de parto natural, eu via sempre a mesma Sempre as midwife. mesmas. O que era maravilhoso. Eu tinha a minha midwife. Era muito, muito legal. Acabou que não deu pra ser lá. Mas só tem um. É só ali, aquele ali do King Edwards. Como que é? Na verdade, tem duas casas de parto aqui em Perth. Tem uma lá no Fiona Stanley também. Ah, tem que fica também? no sul. E aí as doulas podem ir pra lá também quando é um Pode. parto Pode que a pessoa entrar. escolheu aquele lugar. É o ambiente, assim, as mulheres que escolhem a casa de parto, então, assim, elas estão perto do hospital, do lado do hospital, né? É uma casinha, literalmente, né? Tem uma cara mais de casinha, um ambiente mais familiar, entendeu? Tem uma caminha, tem uma lâmpada ali de sal, tem uma banheira maravilhosa, né? Então, Ali. assim, as mulheres têm a opção de usar aquele espaço, tem que ser gravidez de baixo risco. Sim. Eu acho que é uma ótima opção a casa de parto, entendeu? O que eu vejo, agora eu vou aproveitar para fazer uma crítica, Tá. o que eu vejo que infelizmente, a casa de parto, eles são muito criteriosos. Então, assim, das minhas clientes, eu tô um pouco mais de 3 anos trabalhando com isso. Eu diria que facilmente mais de 50% das Não consegue. clientes que se inscreveram na casa de parto terminaram no hospital, foram transferidas. Porque
tem muito... Eles seguem os mesmos protocolos do hospital, então eles são bem assim, você tem que ticar tudo É, eu você fui transferida poder tá ali muito e entrar rápido. na banheira, sabe? Eu fui transferida muito rápido. É bem Com frustrante. 4 centímetros de dilatação já tava no hospital já. É mesmo? Bem Eles frustrante. são bem criteriosos, sabe? Eles, tipo, kick you out, assim, qualquer coisinha que surgiu, entendeu? Você já... E tu acha que isso é pela falta de espaço? Pela alta demanda que tem? Ou... Eu acho que eles nem podem pegar muita gente, é meio pelo bairro, né? Ali, Pois é por isso que eu tô pensando que talvez é assim, sabe? eu acho assim, ali não é um lugar, tipo, tão busy, sabe? Ali não é, tem poucas salas de parto Tem. ali que tá acontecendo. É pequeno. Tem uma banheira, Mas o que acontece que eu vejo é que tá com falta de staff, entendeu? Tem pouca Tem pessoa- midwife. Pouca pessoa pra trabalhar. Pouca pessoa. E ali, pra elas, acaba sendo um pouco mais conveniente também. Tipo, no hospital, elas têm todo o backup Sim, lá, dá pra precisa. ser. Então, eu vejo, tipo, muita transferência. E às vezes eu fico bem chateada, sabe? Sim. Porque você vai numa ideia de que você vai parir ali, aí chega no finalzinho, Eu fui e seu nessa. parto muda totalmente. Eu fui nessa, completamente, mudou né? completamente. E daí me tirou uma coisa de. Perdi totalmente o controle, assim. E aí Sim, já o meu emocional já ficou completamente abalado. Exatamente. E aí foi uma coisa atrás da outra, aquela cascata que a gente já Isso falou. abala muito. Total. Enfim, Gente, eu acho que é gurias, isso, acho que é né? isso. Vamos fazer mais Acho um que é brinde, isso. meu Vamos. Deus, que encontro Mari, maravilhoso, amei, Mari. amei, Ai, eu amei. adorei também. Por mim, eu ficava Acho que Assim, acabou. ó, Tá vazio. não, se deixar, a gente fica falando a noite inteira, né? Cara, não, e assim, Gratidão. maravilhoso, estreamos com o pé direito, porque a Mari, Mesmo. que fácil entrevistá-la, né? Não. Nem precisa de pauta. Eu fiz 5 negócios de pauta pra nada. Não usei nenhuma, nem Isso é pensei. bom ou ruim? Isso é Maravilhoso. A conversa fluiu total. Maravilhoso. Cheers, Obrigada, cheers. Mari. Muito obrigada. nada, gente. Muito Mari, sucesso que pra você vocês. possa Obrigada. Um beijo. Obrigada, Gabi. Pode que pariu, que bombe muito aí. Ai, muito Sucesso pra obrigada. todos nós. Obrigada, Para, gente. dê indicações de midwives, de enfermeiras, fala aí todo mundo que você lista, que a galera Isso. é boa. Agora, A gente pode também falar. deixar no A gente deixa, mas pode falar e aí a gente lista. Aham. Olha, se você quiser uma midwife, eu aconselho a minha amiga brasileira, querida Viviane Coentro, maravilhosa. Tem algumas doulas pra indicar também. Australianas, algumas brasileiras que estão começando. Quem de brasileira tem? Tem algumas brasileiras, assim, que estão começando, talvez quer focar um pouco mais no pós-parto, a outra tá começando como doula de parto, entendeu? E eu acho que é importante a gente falar desse serviço, que ele é tão necessário. certeza. Porque eu acho que Junto, quanto né? mais gente, melhor. Com certeza. Entendeu? E depois eu posso deixar os arrobas Tá aqui bom, manda pra Isso, gente que a gente bota na coloca. descrição daí. aham. A gente Isso aí, coloca. obrigada, Mari. Sim, Muito de nada. obrigada, gente. E a gente se vê no próximo, né? Nos vemos no próximo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.